a oposição está intensificando a pressão para a anistia, mas está enfrentando a resistência do presidente da Câmara, Hugo Motta. O líder da oposição, o deputado Zucco, do PL, apresentou um habeas corpus coletivo pedindo a prisão domiciliar para todos os presos no dia 8 de janeiro, com base no artigo 318 no Código Penal, e nos casos da Débora, de Jane Junques, que já obtiveram o benefício. A ação ocorre em meio à obstrução promovida pelo PL e à crescente pressão pela votação do projeto da anistia. Ao mesmo tempo, o presidente da Câmara, Hugo Motta, orientou líderes a não assinarem o pedido de urgência para a proposta, atrasando sua tramitação. Segundo o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, Motta estaria, abre aspas, esticando a corda, fecha aspas, para evitar o tema no plenário. Partidos como o PP e União Brasil demonstram divisão interna e hesitação diante da proposta, enquanto a oposição intensifica articulações nos bastidores. Jorge Serrão. A questão da anistia, provavelmente o Motta está tentando pegar o PL pelo cansaço, né? Tentando criar dificuldades para que esse pedido de urgência chegue, né, até a sua mesa, né? Mas, ao mesmo tempo, será que temos tempo suficiente para que isso seja assinado, votado, apreciado, discutido, considerando que o governo está jogando para a Câmara cada vez mais propostas de interesse nacional, como essa questão da PL, da reciprocidade contra o Trump, e agora vai mandar para a Câmara a isenção de até R$5.000 do imposto de renda, todas as questões que a oposição não vai se esquivar, né, não vai conseguir se esquivar para votar. Então, para onde vai, na sua opinião, esse pedido, né, esse PL da anistia? Há males que vem para bem. Hugo Motta impediu os líderes de darem o chamego deles, a assinatura deles, para garantir que isso ganhe urgência. E aí o PL foi hábil. Está correndo atrás diretamente dos parlamentares. Esse é o ponto importante. Então, em vez de você ficar chorando, reclamando do Hugo Motta, quem reclama já perdeu, não, você vai atrás do eleitor ali dentro do Congresso, o cara que vota. Então, isso é um trabalho de convencimento importante, gera o debate. Os brasileiros já estão sentindo o efeito batom na toga, que foi gerado pelo batom da Débora Rodrigues, que demonstrou claramente a injustiça que está ocorrendo no 8 de janeiro. Tem dezenas de outros casos idênticos, problemáticos e que precisam dessa anistia. O grande problema: o governo da vingança está jogando no bastidor para impedir que isso aconteça. O sistema de poder, também com o sistema do Supremo Tribunal Federal operando, também não quer a anistia, não engole a anistia, porque ele definiu o dogma de que o 8 de janeiro foi uma tentativa de golpe de Estado para a tomada do poder e todo mundo que participou, foi listado ali, está condenado, tem que ser punido exemplarmente. Essa é a tese suprema. O Supremo é prisioneiro dessa convicção equivocada. E agora isso tem que ser resolvido politicamente. O Supremo fez política e a política se voltou contra o feiticeiro supremo. Agora é hora de ajeitar isso politicamente. Caberá ao parlamento mostrar que tem soberania para fazer a política, porque ali estão os legítimos representantes do povo, cujo papel é esse, fazer política. O juiz não tem essa prerrogativa. Então é hora da prevalência do político fazendo política para acertar vamos usar o termo técnico, a cagada política que foi feita com esse caso do 8 de janeiro. Tarcio, na sua opinião também, o PL da anistia tem chances de prosperar? Porque eu estou hoje aqui em Porto Alegre, cobrindo o Fórum da Liberdade, na PUC do Rio Grande do Sul, cheia de liberais, cheia de conservadores, e a turma do DCE botou uma bela de uma faixa lá fora do teatro, sem anistia, xingamentos, etc. Na sua opinião, se o PL avançar, a esquerda vai, sabendo que vai perder a votação, possivelmente na Câmara, vai apelar para as ruas, vai apelar para a baderna, e os deputados vão se sentir acuados, e, portanto, pode mudar algo? Ou esse PL, se chegar até a votação, vai ser aprovado e vamos resolver ou liquidar essa fatura logo mais? Apelar, eles podem tentar. Acontece que eles não têm povo para isso, né? A gente viu aí as últimas manifestações, fracasso retumbante que foi. O Boulos falando para ninguém em São Paulo, no Rio de Janeiro foi um fiasco total, o número de manifestantes cabia numa Kombi. Então, assim, força para poder colocar gente na rua para defender a prisão de velhinhas, né, de manicure, de fisioterapeuta, eles não vão ter.
Mas a questão toda é a ausência completa de conhecimento histórico, é a incompreensão de que o Brasil precisa virar essa página para que ele possa resolver problemas mais graves. Olha, a gente já falou de dados aqui, 80 mil pessoas desapareceram só em 2024, mais de 40 mil homicídios, inflação galopante, as pessoas estão com dificuldade de comprar comida. O Brasil precisa debater outras pautas mais importantes, como a segurança pública, gente. Mas não, se eles perderem a pauta da anistia, se eles perderem a pauta do golpe, não sobra nada para o governo. E eu falo sobre isso porque essa instabilidade, ela vem de muito tempo. Desde o golpe de Deodoro, desde o finalzinho do século passado. Deodoro deu um golpe, nunca mais o Brasil teve estabilidade. Logo depois veio a Revolução Federalista. As pessoas gostam muito de lembrar da anistia de 1979, né? Pois é, tem que lembrar da anistia de 1895, quando um conflito generalizado por conta da centralização de poder, mais uma vez, hein? Acabou assolando o Brasil, e aí veio o presidente, Prudente de Moraes, e fez uma anistia. Acontece que hoje nós não temos o Prudente de Moraes na presidência. Nós temos o imprudente Lula, que se tivesse um pouquinho de sapiência, aproveitaria o momento para ele próprio estabelecer um perdão, abaixar a temperatura e tocar o Brasil para frente. Acontece que ele não quer que o Brasil vá para frente. Hugo Mota, o presidente da Câmara, acatou o pedido do PL e a ação contra a ramagem será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Então, a ação contra a ramagem será sustada, ação penal do STF contra o deputado federal Alexandre Ramagem, do PL do Rio de Janeiro, acusado de participação em uma suposta trama golpista. A solicitação se baseia no artigo 53 da Constituição e seguirá agora para análise da CCJ. O líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, agradeceu a celeridade de Mota e afirmou que o caso envolve uma grave violação das prerrogativas parlamentares. Na mesma coletiva, Sóstenes disse que 60% da bancada do PSD apoia a anistia, PSD, lembramos, partido de Kassab, e 60% apoiaria a anistia aos presos do dia 8 de janeiro, que já tem 163 assinaturas para o requerimento de urgência, mas segundo cálculos de vários veículos de imprensa, já estaríamos por volta de 180 e tantos deputados que apoiariam a anistia. Segundo Sóstenes, os demais partidos aguardam a sinalização de Hugo Mota para assinar e destravar a pauta no plenário. Vamos então, antes de passar a palavra para os nossos comentaristas, vamos dar uma olhada naquilo que prevê o artigo 53 da Constituição. Deixa eu ver, aqui temos o artigo 53 no parágrafo 3, 4 e 5, que explicam como a casa respectiva deverá analisar esse pedido de sustação no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Isso, então, foi o artigo aplicado pelo Hugo Mota. Eu iniciaria, então, com o nosso vereador, o Darcio. Darcio, na sua opinião, esta decisão do Hugo Mota sinaliza que já passou a época dos Silveiras, já passou a época dos deputados que eram presos simplesmente por dar suas opiniões, já passou a época em que o STF fazia o que bem entendia dentro do legislativo. É um sinal de reação ou é apenas um sinal de uma tentativa de Hugo Mota de dar um cala-boca para a turma do PL e depois o processo vai continuar lá no STF? Bem, ele vai ganhar tempo agora, né? Foi para a CCJ, aí precisa ser pautada, tem toda uma discussão, então vamos com calma. Isso ainda não sinaliza nada. O recebimento da matéria já é o sinal de que a Câmara ainda está respirando com a ajuda de aparelhos, digamos assim. A esquerda já tem um discurso pronto para esse tema. Ora, os fatos, ou melhor, a organização do tal suposto golpe teria ocorrido quando Ramagem ainda não era deputado. Acontece que, se vocês repararam ali, e parabéns mais uma vez o Bradock Show, o Bradock Show faz um trabalho espetacular de orientação, de informação, colocando aqui o dispositivo legal. Se vocês repararem o que diz lá o artigo 53, fica muito claro que não se trata da posse do parlamentar, mas da diplomação. E essa diplomação aconteceu antes do dia 8. Quem quis fazer a ligação do que aconteceu no dia 8 com essas pessoas foi, aparentemente, a PGR. Eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que
alguém lá do STF pediu para poder fazer essa ligação. Mas, em princípio, a denúncia veio da PGR e vamos fingir que foi assim, né? Então, no dia 8, o Ramagem já estava diplomado. Seguindo, portanto, a legislação e não a interpretação, né, dos juízes, que aqui no Brasil a gente não sabe o que pode acontecer, teoricamente, a ação precisa ser suspensa mesmo. Vamos ver agora a força dos parlamentares e a organização deles para poder avançar com esse projeto e vamos saber se o STF vai atropelar um poder da República, ignorando solenemente o que diz a Constituição. Meu amigo Cauti. Como já fez inúmeras vezes no passado recente. Jorge Serrão, a sua opinião sobre esse caso e sobre o que isso significa do ponto de vista político. Lembrando que tivemos já no passado reações a avanços do STF. Por exemplo, nunca vou esquecer o dia em que o então presidente do Senado naquela época, que era o Renan Calheiros, mandou de volta um encarregado do STF de entregar um ofício em que o STF declarava que ele perdia o cargo, basicamente, né? Declarava que ele tinha perdido o cargo, e ele disse, não, aqui quem manda é o Senado, o STF não tem nenhum tipo de poder, e essa pessoa voltou fisicamente para o STF, e ele continuou no seu mandato, no seu cargo de presidente do Senado, até o final natural do término desse mandato. Então, já houve algum tipo de reação no passado, na sua opinião, isso poderia acontecer novamente, ou os atuais presidentes da Câmara do Senado são submetidos, submissos às vontades do Supremo? Eles são submissos, mas tudo tem também o seu ponto para parar. Os exageros não podem continuar. A PGR, claramente, nessa história, cometeu um equívoco, vamos chamar assim, né? Porque quando você não lê direito o que está claramente escrito na Constituição, como é que a gente chama isso, hein? Burrice, né? Então tá, então chame de burrice. Agora, burrice tem que ser consertada e vai ser, aparentemente, pela vontade do parlamento, que é claro, os deputados não estão querendo repetir o que já aconteceu com Daniel Silveira, quando 364 parlamentares autorizaram que Daniel Silveira fosse processado e preso. E aquilo abriu um precedente que, se continuasse aceito, poderia levar muito mais gente aí para o chilindró, para o processo, para a perseguição. Então, o parlamento agora é escaldado. Não é que ele tenha ficado corajoso, não é que ele queira enfrentar o outro poder, nada disso. Ele apenas descobriu que tem ali uma prerrogativa e vai manter a dele quietinha. Então, provável sustação do caso do Ramagem. Só que isso vai abrir um problema grave, porque, de qualquer maneira, tudo passou pelo Supremo Tribunal Federal, que ignorou esse aspecto constitucional e aceitou a denúncia contra Bolsonaro, outros 33, incluindo o Ramagem, que não poderia ter a denúncia aceita antes da apreciação do Congresso Nacional. Então, quem coloca o carro na frente dos burros e depois bota o burro para puxar o carro de maneira equivocada, acaba tendo um resultado desastroso do ponto de vista institucional. E é isso que está acontecendo agora. Como é que conserta um erro desse? Não conserta. Então, o parlamento pode ser que dê o jeitinho dele para não deixar a crise aumentar ainda mais. Mas o nível de desmoralização de quem interpreta a lei no Brasil vai aumentando. E a população vai constatando isso e detestando. O ministro Alexandre de Moraes autorizou a quebra de sigilo entre advogado e cliente, no caso do seu ex-assessor Eduardo Talhaferro e o seu advogado. A Polícia Federal incluiu no inquérito conversas e áudios entre Talhaferro e o legal, com autorização de Alexandre de Moraes. Essa violação do sigilo profissional ocorreu mesmo após o delegado admitir que o material não trouxe nenhuma prova relevante para a investigação. As conversas mostravam apenas orientações e estratégias de defesa, mas foram expostas publicamente no sistema do STF. O OAB chamou a ação de inadmissível e prometeu acompanhar o caso para garantir que o sigilo entre o defensor e o representado seja respeitado. Agora, eu queria ouvir a Esther Papaiano sobre esse ponto, porque, de fato, temos, como o Serrão falou, tem um ponto em que é necessário falar basta. E nesse caso, estão violando nem as normas legais, nem os princípios do direito, o bom senso, a civilidade, a civilização, ou seja, o sigilo profissional entre cliente e advogado.
E além disso, estão fazendo isso sem que nada seja aprovado, não tem nada naqueles grampos, naquelas interceptações. Mas mesmo assim estão lá no arquivo publicamente do Supremo, no arquivo público do Supremo. Ou seja, eles estão querendo demonstrar poder, eles estão querendo intimidar as pessoas, ou como o Serrão falou, é só burrice mesmo e não sabe o que estão falando. Então, o que estão fazendo, no caso. Não, é demonstração de poder e tentativa de intimidação. Isso, para mim, é uma obviedade, tá? Mas isso também está acontecendo porque a OAB há muito tempo vem deixando de lado a defesa dos interesses da advocacia, tá? Então, tudo isso começa quando os advogados têm as suas prerrogativas desrespeitadas lá atrás, no início dos inquéritos, e se estende a uma série de decisões absurdas, entre elas a questão da sustentação oral na corte, que foi solapada pelos ministros. A gente viu algumas seccionais, né, porque a OAB ela tem a federal, que é a que cuida de todas as outras do estado, tem no estado e as regionais. Então, algumas seccionais se manifestaram, mas a OAB, de fato, ela não vem tomando uma posição que seja firme para defender as prerrogativas dos advogados, mesmo podendo fazê-lo. Então, existe uma série de leis, entre elas, por exemplo, se não me engano, o artigo 134, 133 da Constituição Federal define o advogado como indispensável na administração da justiça. Então, esse é um tipo de proteção que os advogados têm, constitucional. A gente tem cláusula pétrea, a OAB é um dos únicos órgãos institucionais que está previsto na Constituição. A OAB ela pode atuar como amicus curiae em qualquer ação de controle de constitucionalidade. Então, muito do que a gente está vendo vem também da inação da OAB. Faz muito tempo que a OAB ela está atuando meramente como um órgão ideológico, né? Então, você vê a OAB se manifestando sobre quase tudo que não diz respeito à realidade da população, como, por exemplo, questões de ideologia de gênero, questões de aborto, questões de ataque às polícias militares, de ataque aos governos dos quais não são alinhados à ideologia do presidente da vez, que geralmente, pelo menos nos últimos 20, 25 anos, vem sendo um presidente de esquerda, seja na federal, seja nas seccionais principais, como, por exemplo, maiores, né, São Paulo, entre outras. Mas, no geral, Cauti, a OAB ela vem deixando muito a desejar. A anuidade custa caro, eu sei porque eu sou advogada, e as prerrogativas, a falta de respeito às prerrogativas, ela vem sendo absoluta, desde que começaram os inquéritos. Então, é uma demonstração de poder do STF, essa é a primeira coisa, que precisa ficar bem clara, e a segunda é isso. O STF ele vai avançando conforme ele vê que essas instituições e que a população não se manifesta, e, sobretudo, essas instituições que têm poder de fazer isso. A OAB é muito forte. Acho que a classe que mais tem profissionais no Brasil são os advogados. Então, por aí já dá para se ter uma noção. Pois é, né? O ABEC também tem um histórico, né? Uma memória histórica muito forte. Na época do governo militar, se tornou um símbolo também, né? De tentar defender as prerrogativas dos cidadãos brasileiros, mas essa memória, pelo menos entre 2018 e 2022, foi, no mínimo, manchada, né? Por aquilo que a OAB fez, especialmente durante a pandemia, né? Mas eu queria ouvir também o Darcio sobre esse ponto, porque, né, de fato, não é a primeira vez que o ministro Alexandre de Moraes e outros ministros também violam as prerrogativas dos advogados. Por exemplo, a questão da proibição das sustentações orais nos processos do dia 8 de janeiro, o não acesso aos autos, processos sigilosos por tempo excessivo. Ainda hoje tem gente que será condenada e sem ter as pessoas que estão junto com o presidente Bolsonaro, né, nesse processo, advogados denunciam que não tiveram acesso pleno aos autos, pessoas que estão em carceração preventiva por tempo demais, e poderia continuar ao longo de todo o Bradock. Mas eu queria ouvir o Darcio. A OAB finalmente acordou? Eles entenderam que os próximos poderiam ser eles se ficarem calados demais? Ou simplesmente esse caso era tão escancarado que não podiam fazer nada senão gritar ao escândalo? O problema todo é que é um órgão que estava morrendo, né? Nenhum advogado hoje se sente representado pela OAB. Então, algumas representações em toda a federação começaram a se levantar ainda de forma muito modesta. Vamos ser honestos aqui. Mas, infelizmente, ainda é muito pouco ou quase nada. Para existir a OAB, precisa existir direito. Sem direito não tem. Não tem como existir a advocacia. E, infelizmente, a gente já assistiu a OAB se levantar várias vezes ao longo da história brasileira, mas dessa vez a OAB tem uma dívida com a nação. Infelizmente, a OAB não vem defendendo nem a sociedade, nem a Constituição e muito menos os operadores do direito que nela confiaram
Pois é. E agora a gente tem visto absurdos, como o caso do Sebastião Coelho. A gente viu um ex-desembargador que exerce a profissão de advogado com muita excelência sendo detido no Supremo. A gente assistiu o Paulo Faria sofrendo ameaças por perquirir e querer escrutinar o processo do seu cliente, do seu assistido, que era o Daniel Silveira. Lamentavelmente, em toda essa história, a gente sempre fala das páginas escritas, né, desse momento tenebroso brasileiro. A OAB faz parte de um capítulo muito triste, Caute. E eu só espero que agora, nesse momento em que o expurgo alexandrino começou, né, porque isso aí está muito parecido com a história do Nikolai Azov, né, que era o chefe da NKVD do Stalin, né, que depois ele próprio acabou sendo eliminado. Então, bem, agora que o expurgo alexandrino começou, eu espero que pelo menos os advogados dos expurgados sejam poupados da eliminação política e social, enfim, alexandrino, por enquanto, né? Por enquanto está só nesse nível. Lula hoje quebrou o protocolo em encontro reservado com a cúpula do Senado. Fez um movimento incomum e se reuniu com o presidente Davi Alcolumbre na residência oficial, né, e também com líderes do Senado na residência oficial do presidente da casa. A visita de Lula à casa do presidente do Senado quebra o protocolo, já que tradicionalmente essas reuniões ocorrem no Palácio do Planalto. A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, também participou do encontro reservado com a cúpula do Senado. O motivo oficial da reunião não foi divulgado, aumentando as especulações sobre possíveis negociações de bastidores. Sté, na sua opinião, o Lula está tentando articular, está tentando mexer os pauzinhos para impedir que o PL da anistia de um lado e que outras pautas que o desagradem sejam aprovadas, o que ele está articulando com o Senado, onde, lembramos, o PT tem uma minoria ínfima de senadores e que poderia lhe criar maiores dificuldades. É aquela história, né, Caute? O PT tem uma minoria ínfima de senadores, mas a composição do Senado ela é ingrata hoje, né? E o PT sabe que ele já perdeu no Congresso. Então, se 160 e poucos parlamentares assinaram o requerimento de urgência, e se a gente considerar que um pouco mais de 250 votos já é suficiente para o PL da anistia passar na Câmara, isso significa que o PL já está parcialmente aprovado. O Lula sabe disso. E pior, uma parcela da esquerda hoje está trabalhando, inclusive, para o PL da anistia, a exemplo do líder do PSB, que é o partido de um dos ministros do Lula. Então, o líder do PSB na Câmara, ele sugeriu para que o Lula fizesse o indulto dos presos do 8 de janeiro, tá? O nome do deputado é Pedro Campos, ele é do PSB da Bahia, e ele vem trabalhando em prol disso porque ele já entendeu o seguinte: apesar do Partido dos Trabalhadores e da esquerda como um todo, eles terem ali as universidades, a imprensa, enfim, todo esse arcabouço cultural que acaba dominando, e eles muitas vezes fazem valer as próprias narrativas, basta um bom símbolo, como o símbolo do batom da Débora, para que tudo vá por água abaixo. Então, tendo esse conhecimento e vendo o que aconteceu com a Débora e quando a narrativa se tornou insustentável, que o STF foi obrigado praticamente a colocar essa moça em prisão domiciliar, acaba que fica difícil, né, você manter uma narrativa. E além disso, o Caute, me parece também que o Lula ele tem alguns projetos que são prioritários, ele precisa correr com eles. Então, ele precisa começar a cumprir promessa de campanha. Então, tem a questão lá da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, tem outras reformas que ele necessariamente precisa fazer e ele tem uma eleição para correr. Apesar de eu saber de conversa de bastidor que o PT está dividido, o próprio PT está dividido para saber quem vai correr a eleição de 26. Mas o fato é que ele não consegue sequer viabilizar um poste, tá, se ele não cumprir determinadas promessas desse primeiro mandato dele. Tudo bem que ele entregou nesse primeiro mandato uma campanha sem um plano de governo, mas ainda assim era possível saber quais eram as promessas. E não está entregando nem picanha, a verdade é essa, tá? Então ele precisa entregar esses 5 mil. A segurança pública é um fator que está impactando demais o governo federal, então ele está tentando aí com uns projetos meio capengas, tentando ver se vai conseguir resolver essa questão. Então, tudo isso precisa ser conversado no Senado, porque ele sabe que em determinado ponto dos projetos do governo, ele consegue no Congresso, tá? Mas e no Senado? Ele vai precisar negociar muito bem. E como que tá a moeda de troca do governo, que é cargo, que é emenda?
todas essas coisas têm que ser colocadas na ponta do lápis, ele tem que ter essa previsibilidade, a economia já está à bancarrota. Então, se tudo isso não for colocado em previsibilidade, isso só dá para se conversar, meu amigo, em jantar de portas fechadas. Você não vai conseguir conversar disso no Palácio do Planalto. E é isso que eu acho, tá? Tem a questão da anistia, mas ele tem uma reeleição para correr. É isso. Interessante notar, desculpa, Zé, já te passo a palavra, interessante notar que não foi no Palácio do Planalto porque está desconfiando que alguém vaza coisas, porque não quer ter a Janja por perto, porque não confia nos colaboradores, né? Então, assim, jogo aqui provocações para os nossos comentaristas. Serrão e depois o Darcio. Serrão. É muito boa a ideia do indulto de Lula ao pessoal do 8 de janeiro, só que ela vem já com um atraso imperdoável. Se Lula tivesse grandeza, ele teria feito isso logo no início do governo dele. Não fez. Bobeou, não fez, perdeu a vez. E pior, Lula, como não tem grandeza, apostou na vingança. E sabe qual foi o resultado prático da vingança? Cresceu ainda mais a popularidade de Jair Bolsonaro e a força dos bolsonaristas. Então, hoje, toda essa pujança política de Jair Bolsonaro tem um padrinho estúpido, chamado Luiz Inácio Lula da Silva e seu sistema de poder. O preço disso? A vingança. Vingança também é ferramenta de otário. Pois é, Darcio, antes de passar a palavra, só lendo também os nossos superchats, o Afonso Marques, Avante Bradockers, a Sueli Bueno, a Sté, querida Sté, a bancada a brilhanta, o Bradock Show, a Sté na bancada brilhanta, o Bradock Show venha mais vezes, e também temos aqui Marcos Almeida Pereira Júnior. Vocês não acham que seria uma jogada de mestre se Hugo Motta pautasse ao mesmo tempo o PL da anistia e o impeachment de Alexandre de Moraes? Fica aqui a pergunta, então, do Marco Almeida. Dácio, então, sobre esse ponto, então, essa janta às portas fechadíssimas, né, fora do Palácio do Planalto, qual a razão dessa quebra de protocolo do Lula em relação ao presidente do Senado? Não, primeiro tem que falar para o nosso espectador, o Marcos, que quem pode pautar impeachment de ministro seria o Senado, né? Mas seria muito bom se o Hugo Motta fizesse algo assim, uma excelente sinalização de independência, mas primeiro ele precisa tirar a Polícia Federal da casa dele, né? Que já colocaram, assim como a Natuzanelli avisou que poderia acontecer. Mas assim, né? Só fazendo, já que estamos falando disso, inclusive sobre as ameaças da Natuza, sobre esse encontro aí, eu quero parabenizar o Cauti pela bela observação. Você sabe que, normalmente, quem recebe é quem manda. Não, eu não estou falando de política, eu estou falando da máfia. Na máfia funciona assim. Quem recebe é quem manda. Inclusive, eu lembro que um presidente da República, certa feita, né, quer dizer, uma presidente da República, certa feita, saiu lá do Palácio do Planalto, viajou lá para São Bernardo do Campo para ser recebida por um sujeito que apareceu na varanda dele, para que a sinalização fosse dada para a classe política sobre quem manda. Pois o Dom Alcolumbre, com seus conciliares, entre eles Eduardo Braga, receberam Lula para uma conversa. Eu acho que, para além de todas as conversas sobre a questão da isenção de impostos, a questão da anistia, entre outras coisas, o recado de que a bola está com Alcolumbre foi dada para toda a classe política. Claro, não estou falando de máfia aqui, estou falando agora de política. Você precisa assistir o melhor canal de notícias do Brasil. O programa que fala de tudo, que deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Ao vivo, todos os dias, no YouTube. Clique aqui e se inscreva.